Seja bem-vindo, é uma alegria compartilhar a palavra contigo. Estamos crescendo na graça e no conhecimento. Hoje, Provérbios de número 30. Abra a tua Bíblia porque a minha já está aberta. Esse texto não foi escrito por Salomão e tem uma riqueza de detalhes. Eu precisei colorir todo o capítulo para entender um pouco mais. E não tem como eu compartilhar contigo tudo aquilo que Deus tem falado comigo. Então quero ser bem breve. Do versículo 1 até o versículo de número 6. Anote aí. Aqui no versículo 1 ele diz assim: palavra de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, e estou exausto, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. Ele está reconhecendo que ele está cansado, fatigado. E aí então me traz a memória daquela pessoa que muitas vezes ela luta, todos os dias, diariamente, ela luta para conquistar o pão, ela estuda, ela faz um monte de coisa. Mas no final da vida, do que valeu a pena? Do que valeu tudo isso? Não estou falando que seja errado, mas eu vejo a importância de Deus estar em primeiro lugar em nossas vidas, porque no final das contas, no último dia, o que valerá a pena é a sua comunhão com Deus, porque você vai morar na eternidade. Principalmente nesses dias de pandemia, a gente tem visto que o dinheiro, a fama, o sucesso não tem sido garantia de preservação à vida, não é verdade? Por isso que nossa vida tem que estar firmada em Deus. Conquistar, sim, buscar aí aquilo que nós precisamos aí fora, sim, mas sempre com o coração voltado para Deus. Porque no versículo de número 5 ele diz assim: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Toda a palavra de Deus é pura. Por isso que nós temos que estar meditando, confiando nesta palavra, porque há pureza nesta palavra e vida para cada um de nós. Quando nós confiamos nela e cremos nela, ela se torna um escudo para nos proteger. Glória a Deus. Dando continuidade aqui, no versículo de número 11, fala assim, há daqueles que amaldiçoam seu pai e que não bendizem a sua mãe. Está falando justamente da falta de honra. Nós vivemos num país onde não foi ensinado a honrar as pessoas mais velhas. Então nós precisamos aprender isso, a questão e o princípio da honra. No versículo de número 12 e 13 me chamou a atenção porque diz: há daqueles que são puros aos próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. Novamente falando sobre o orgulho, Outro autor falando sobre o orgulho, aquela pessoa que se acha humilde, ela se acha muito bom, Essas qualidades eu preciso perceber em você e não você ficar afirmando sobre isso. Versículo 13: há daqueles quão altivos são os seus olhos e levantadas suas pálpebras. Novamente, aqueles que ficam olhando o nariz empinado, que se acha melhor e maior do que todos que estão à sua volta. Cuidado, novamente falando sobre o orgulho. No versículo 14, diz assim: há daqueles cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Tem pessoas que eu vejo isso, aquela língua afiada, uma palavra que destrói qualquer autoridade. Ai da pessoa que ficar em seu alvo, em sua mira, ela vai atacar. Naquele tempo, eles atacavam com os lábios, com a palavra. Hoje usa os dedos na internet. É terrível quando você cai na mão de uma pessoa dessa, porque ela consegue te destruir. Ela consegue te moer com críticas altamente destrutivas e tóxicas. Cuidado com esse tipo de gente e cuidado para não fazer isso com alguém. Versículo de número 17 diz assim: os olhos de quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, povos do ribeiro o arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Novamente, zombaria. Aqui está falando que zombam até do pai e da mãe. Nós sabemos que zombaria também é orgulho, O zombador, ele acha graça de tudo. Ele acha graça do nariz do outro, ele acha graça do óculos que o outro está usando, ele acha tudo para ele é motivo de riso,
Então tome cuidado com a zombaria, respeite as pessoas, chame ela pelo nome, não coloque apelido nas pessoas. E para finalizar aqui, ele vai falando sobre 4 coisas é importante você ler em casa, mas acho interessante ele falando no versículo 25, que a formiga, né, é povo sem força, né, mas trabalham, né, elas produzem. Os arganazes são pequenos roedores, né, fazem a casa sobre a rocha, então construa a sua casa sobre a rocha. Vamos aprender com esses animais, aprender com as formigas a trabalhar, aprender com os arganazes, com esses pequenos roedores, a construir a casa sobre a rocha. Os gafanhotos, né, a união deles, eles conseguem vencer, eles marcham para frente, então que haja essa unidade. E o geco está falando da lagartixa, aquele animal tão pequenininho, mas mora dentro de um palácio. Talvez você se ache o menor, mesmo assim você habita nos palácios reais, você habita na presença do Senhor. Nem que seja aquela lagartixinha, mas está lá na presença do Senhor. Glória a Deus! Então guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.